Então, o cliente em 2026, né, em meados ali de outubro, novembro, quando implementar, fizer a virada da versão para 2610, aí terão os campos de cálculos ocultos do TES, ok? Lembrando que o TES não vai ser descontinuado, o TES ele vai funcionar como integrador. Então, eu continuo configurando no TES custos, continuo configurando no TES controle de poder de terceiros, atualiza estoque, continuo configurando no TES atualiza ativo, gera SIAP, o motivo da desoneração, se é nota fiscal de ajuste, eu continuo com essas informações dentro do TES. E o CFOP, né, que é o mais importante. Como eu expliquei, o CFOP, no momento que eu selecionar o TES, ele tem que ser o mesmo CFOP que está ali dentro da minha regra do meu perfil de operações. Aqui nós temos algumas informações sobre a página centralizadora, cálculos. Temos já vários boletins de cálculos, de exemplos, né, disponíveis. Os exemplos são por cálculo e não por estado. Então, por exemplo, eu tenho lá cálculo do DIFAL DC 87, base simples e base dupla. Lá tem um exemplo, né? Que pode atender qualquer estado. O exemplo é de cálculo e não um cálculo do estado. Temos também o guia de boas práticas de uso do configurador, onde eu tenho um guia para me orientar de boas práticas de cadastro de perfis de participante ali e produtos, e tenho também o guia de boas práticas em relação à construção ali da regra de base de cálculo, regra de alíquota, enfim, algumas orientações. E temos também o ajuste de lançamento no configurador de tributos. Tenho algumas informações também neste boletim. Então, iniciamos a jornada, né, a jornada do usuário ou quem será responsável, né, por essas informações. Inicio aqui, identificando a operação. Então, eu vou determinar se é uma aquisição de mercadoria para revenda, se é para industrialização, se é para consumo. Vou definir o tributo que eu vou usar. É o quê? Um ICMS, é um IPI, é um PIS, é um COFINS, é um ICMS-ST. Vou definir aqui o meu tributo. Depois eu vou definir a regra de cálculo, né? A memória de cálculo em si, qual é o valor da minha base de cálculo? Mercadoria, mais frete, menos despesa, né? Vou definir ali a minha regra de base de cálculo. Ah, minha regra de base de cálculo é o valor da mercadoria menos o ICMS dividido pela alíquota destino, é uma memória de cálculo também. Depois, definição dos perfis. Então, eu vou definir que eu vou ter, por exemplo, um perfil de produto para uso e consumo, um perfil de produto para ativo, um perfil de produto para tudo que for matéria-prima, né? Um perfil de produto para aquilo que for para revenda e assim sucessivamente. E aí, até eu ter a construção da regra da base de cálculo.
Agora nós teremos a apresentação da Camila, que vai trazer a parte aqui na prática dentro do Proteus de um cálculo, dentro do configurador de tributos, ok? Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim, Camila. Ok. O que eu decidi mostrar hoje é uma operação que foi solicitada nos webinars anteriores, onde tivesse deduções, né, em alguma base de cálculo. Então, eu selecionei uma saída, né, uma venda, onde tivesse ICMS, IPI, PIS e COFINS, e esse ICMS fosse subtraído das bases de PIS e COFINS. Então, eu vou mostrar para vocês como que define toda a operação até a demonstração do pedido de venda. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Estou vendo a minha tela aí, né? O módulo do configurador de tributos, ele está disponível desde a release 33 e ele é acessado aqui por livros fiscais, em consultas, desculpa, atualizações, facilitadores e configurador de tributos. Eu deixei aberto aqui para não travar nenhum tipo de tela. Então, o que a gente precisa definir primeiro são os cadastros. Aqui na pasta de regras fiscais, nós temos aqui a pasta de cadastros e temos os cadastros de tributos. Então, o que eu vou utilizar nessa operação vai ser o ICMS. Essa base aqui dos tributos, ele já vem na carga inicial, tá, do sistema, mas é possível, assim como a Paula falou, incluir algum tipo de tributo novo ou algum fundo específico que não tenha, e aí a gente não precisa alterar nada no fonte. A gente consegue fazer o cadastro do tributo, montar a operação e fazer a apuração diretamente pelo configurador. Então, voltando aqui, temos o ICMS, e aí a gente define a esfera como estadual, a espécie como contribuição, e aqui o ID do tributo. Esse ID do tributo é o que leva a informação dos tributos nas apurações e obrigações acessórias que são geradas pelo módulo dos livros fiscais. Então, aqui o IPI, mesma forma que esfera federal, espécie imposto e o ID do tributo. Depois o PIS, então, também esfera federal, espécie contribuição e o ID do PIS que vai lá para as apurações e obrigações. E, por último, o COFINS. Ele está como tributo COF. Então, da mesma forma, preenche a esfera, a espécie e o ID do tributo. Feito isso, eu vou fazer a operação com base nas regras por MCM. É possível fazer tanto por MCM, quanto definir apenas pelos perfis e pelas regras de base de cálculo e alíquota. Eu decidi demonstrar pela regra por MCM para demonstrar como que a gente puxa o operando, né, da regra de alíquota e demonstrar as variações que é possível fazer por estado aqui dentro. Então, aqui eu estou logada numa filial de São Paulo, cadastrei aqui o MCM 8401.000. E aí, só para consultar, eu vou mostrar para vocês o cadastro de produto que eu tenho aqui. Ele não tem nenhum tipo de informação fiscal, tá? Mas se tivesse base de alíquota, ICMS dentro do cadastro de produto, e a gente fazendo essa operação pelo configurador, o sistema vai passar primeiro a ler as informações que estão no configurador. Então, se eu tenho, por exemplo, no cadastro de produto uma alíquota de 10%, e no configurador eu tenho um cadastro de IPI para esse mesmo produto de 5%, o sistema lê primeiro e está lá dentro do configurador. Então, ele vai trazer os 5%. Se o IPI não tivesse cadastrado no configurador, aí sim ele traria o que a gente chama de legal. Então, esse daqui eu utilizei um cadastro genérico,
Deixei apenas com os pontos obrigatórios. E aqui na parte de imposto tem só o MCN e a origem do produto, que é zero. Então, voltando aqui no configurador, eu cadastrei os seguintes tributos para ele: IPI, ICMS, COFINS e o PIS. Aí, para a gente definir as alíquotas e as operações, a gente vai aqui, então, eu selecionei o IPI e vou aqui na aba de alíquota do tributo. Então, aqui o que eu defini? Como o IPI é um imposto federal, sei que tem as variações de tabela TIP, de ex-tarifário e tudo mais. Mas, em regra geral, como é um imposto federal, teoricamente, de São Paulo para todos os estados de destino, ele teria uma única alíquota de 5%. Então, eu defini que saindo de São Paulo, e quando eu preencho a UF destino com dois asteriscos, significa que ele vai pegar todas as UFs de destino. E aí eu não preciso cadastrar uma por uma. Então, saindo de São Paulo para todos os estados, com a data de início da regra em 1 de 1 de 2025 até o final de 2025, onde a origem do produto seja zero, eu vou puxar uma lista de IPI de 5%. Aí vamos para o ICMS. Como o ICMS é um imposto estadual, né? Aí sim eu preciso fazer aqui por estado. Então, eu selecionei que de São Paulo para Minas Gerais, com esse mesmo período aqui de vigência de 2025, com o produto de origem zero, eu vou ter uma alíquota de ICMS de 12%. E aí, quando a operação for uma saída de São Paulo para Amazonas, com o mesmo período de vigência e a origem zero, a minha alíquota de ICMS tem que ser de 7%. Então, essa diferença aqui vocês vão ver quando eu simular o pedido de venda tanto para esse cliente de Minas, quanto para esse cliente aqui do Amazonas. E aí, depois nós vamos aqui para o COFINS. Mesma coisa, na última aba aqui da lista do tributo. Também, como são impostos federais, e esse PIS e COFINS é via apuração, eu também deixei a UF de origem como São Paulo e a UF de destino para todos os estados. Então, deixei aqui a data de início e fim dessa alíquota, com o produto de origem zero também, e a alíquota de 7,60. Para os casos de PIS e COFINS, se eu quiser deixar para todas as origens de produto, para todos os estados de destino, que o PIS e COFINS é 1,65 e 7,60, é só eu colocar aqui no campo origem do produto um asterisco também. Então, eu não vou precisar cadastrar todas as origens do produto. E aí ele vai entender que vai funcionar para todas as origens e todos os destinos. E aí aqui para o COFINS, ou para o PIS, a mesma coisa. Então, de São Paulo para todos os estados, com a origem zero, né, a data de início e fim dessa vigência, vai puxar uma alíquota aqui de 1,65. Feito isso, aqui na regra para MCN, a gente vai na construção dos perfis. Então, aqui nos perfis, temos o primeiro aqui, perfil de produto. Criei um perfil de produto aqui só de venda de produto acabado, mas esses perfis eles podem ser definidos de acordo com a necessidade da empresa. Se você vai unificar por produto, se vai unificar por operação ou por perfil de participante, é possível fazer todas essas variações. Então, aqui dentro desse, eu só deixei o que a gente vai testar. Só esse produto teste 1. E aí, aqui na origem, eu deixo todas as origens disponíveis. Então, todas as variações que pudesse ter de cadastro de produto, eu deixo tudo num perfil só. Ah, esse código aqui a gente mesmo que cria, pode ser sequencial ou não, né? Vai de acordo aí com o cliente. E só é obrigatório ser um código de 6 dígitos, tanto para os perfis quanto para as regras. Então, o próximo aqui é o perfil de operação. No configurador de tributos também vem uma carga automática de vários tipos de operações, tanto de entrada quanto de saída. Então, aqui a gente vê que tem aquisições de comunicação, energia, transporte, combustível, comercialização e as saídas. Prestação de serviço, venda de energia. Para demonstração, eu criei um único perfil com o CFP que eu preciso utilizar para ficar mais fácil de entendimento. Então, eu criei aqui um perfil de saída de mercadoria de produto acabado e deixei apenas os CFPs que eu vou utilizar. Então, se fosse uma operação interna, eu deixei o 5101.
e para operações interestaduais, deixei o 6101. Aqui no tipo de operação, para quem utiliza a TES inteligente, é possível vincular por aqui. Então, por exemplo, eu utilizo a TES inteligente 54, informando ela aqui dentro da aba de tipo de operação, e aí gatilhando essa TES inteligente lá no pedido de venda, ele puxando o CFAP que está dentro do perfil de operação. Então, por exemplo, se fosse uma TES inteligente 54, que tivesse o CFAP 5101 ou 6101, ele gatilha todo o cálculo que a gente configurou aqui para o configurador. Então, a TES inteligente, nesse momento, continua ativa, né, e pode ser utilizada juntamente com o configurador. Essa aba de código de serviço seria apenas para a gente vincular os códigos de serviço na operação, né, se a gente fizesse as regras por código, mas não é o caso desse cenário. Então, aqui eu preencho apenas o CFAP. Não vou utilizar texto inteligente, então aqui, por default, ele vem como todos. Então, o próximo perfil que a gente vai cadastrar é o perfil de participante. Aqui eu fiz um perfil de clientes, então eu posso colocar tanto clientes internos quanto interestaduais, mas quando a gente cria a regra, aqui no tipo é possível fazer tanto por cliente quanto por fornecedor, ou os dois ao mesmo tempo. Vai depender da definição aí da empresa, o que for mais viável. Então, aqui eu criei um tipo de perfil de cliente apenas com dois cadastros, um cliente de Amazonas e um cliente de Minas Gerais. E o último perfil aqui é o de origem e destino. Por padrão também no sistema, ele vem com essa carga automática de operações internas, todas as UFs, e saídas e entradas interestaduais. As operações internas, ele considera qual que é o MV estado que está cadastrado. Então, por exemplo, se o meu MV estado é São Paulo, eu vou criar um perfil aqui de operações internas automático de São Paulo para São Paulo. E aí, com isso, ele define aqui também tanto as saídas interestaduais, que aí vai ter de São Paulo para todos os estados, quanto as entradas interestaduais, também vindo de todos os estados para São Paulo. E aí, aqui em todas as UFs, tem todas as operações, tanto os estados de origem quanto os estados de destino. Então, para essa operação aqui, eu vou deixar como eu selecionei de São Paulo apenas saídas interestaduais para Minas e Amazonas, eu vou utilizar esse perfil aqui de saídas interestaduais. Feito isso, a parte dos perfis, a gente vai aqui para a regra de cálculo. Então, eu tenho primeiro a regra de base de cálculo. Lembrando aqui que eu vou fazer uma operação onde tem o ICMS e o IPI, e aí nas bases de PIS e COFINS, eu vou ter a dedução do ICMS. Eu já deixei tudo pronto, mas para cadastrar, a gente precisa fazer primeiro do ICMS, né? Porque eu vou precisar desse valor de tributo calculado para tirar da base do PIS e COFINS. Então, eu vou explicar na prática como que ficaria. Eu cadastraria aqui a base para o ICMS e IPI, porque será uma base cheia, né? Que é o valor da mercadoria. Então, não tem nenhuma dedução, redução, né? Ou adição de valor. Então, aqui no valor original, eu deixo o valor da mercadoria. Não preenche mais nenhum campo aqui de adições, redução ou base de cálculo por quantidade. E no detalhamento da fórmula de cálculo, vai vir de forma automática ou operando aqui oval mercadoria. Então, beleza. Aqui eu teria a base para o ICMS e IPI. Aí, eu já volto aqui para a gente fazer a base do PIS e COFINS. Então, vamos considerar que a gente só tivesse a base para o ICMS e IPI. Eu venho aqui na regra de alíquota. Como eu cadastrei as minhas regras por NCM, eu não preciso criar uma regra por tributo. Eu vou criar uma única regra de alíquota, puxando o operando que vai trazer dessas regras por NCM. Então, como que ele aparece aqui? Ó. Vou alterar, só para vocês verem. Para puxar o operando daquela tabela, aqui no valor de origem, a gente precisa deixar como fórmula manual. Então, a gente deixa aqui fórmula manual, preenche só o tipo de alíquota como percentual. E aí, aqui no detalhamento da fórmula de cálculo, esse campo aqui vai vir zerado. Mas aí a gente vai em editar fórmula. Aqui no tipo de regra a ser consultada, a gente seleciona aqui a opção 6, que é índices de cálculo.
E na consulta de regra, a gente vai puxar o operando que traz lá do tabela por LCM, que é esse I, ALIC LCM, certo? Utilizando esse operando, a gente vai conseguir utilizar ele para todos os tributos. Então, eu vou precisar de uma única regra de ALIC. Depois que a gente seleciona ele, adiciona, ele vem para cá, na forma. Então, feito aqui uma única regra de ALIC. Aí, vamos para a regra de escrituração. Aqui eu já posso deixar a regra de escrituração dos 4 impostos que eu vou precisar. Então, primeiro do ICMS. São todos os impostos tributados. Deixo aqui a incidência como tributado. O ICMS, ele não tem nenhuma ação no total da nota e duplicado, então ele nem soma ou subtrai. Nesse caso aqui, eu não tenho percentual de diferimento e nem incidência de parcela reduzida em base de cálculo. Então, esses dois campos eu não preciso preencher. Vou aqui para a tabela de CST, puxo a tabela do ICMS. Então, vai ser uma saída tributada integral. E se tivesse uma devolução de venda, o CFOP, ou CST também seria o 00. Lembrando que as operações feitas pelo configurador e a gente fazendo a regra de escrituração corretamente, tanto do CST de entrada ou saída, quanto sua devolução, quando tiver uma devolução, por exemplo, de venda ou devolução de compra, o sistema faz um espelho exatamente do que foi a nota de origem. Então, assim, eu não preciso cadastrar as operações reversas, né? Então, eu não preciso ficar cadastrando as devoluções, tanto de venda ou compra ou outras entradas e saídas. A gente cadastra na regra de escrituração, o sistema já faz um espelho se for necessário. Então, essa aqui é do ICMS. Vamos para a regra do IPI. Então, aqui é a mesma coisa, a incidência também é tributada. O IPI, ele soma, né, tanto no total da nota quanto da duplicata. Então, eu deixo aqui com a opção 6. Também não tem percentual de ferimento e incidência reduzida. Deixo esses campos em branco. Preencho aqui a tabela do CST. Deixei o CST 50 para saída e o CST 00 se tivesse uma devolução. O próximo aqui é a regra de escrituração do PIS. Então, a mesma coisa, incidência tributada. No total da nota ele não tem nenhuma ação, porque é PIS e COFINS de apuração. Esses dois campos também não serão utilizados. Venho na tabela de CST do PIS. Vou utilizar o CST 51 para uma saída com alteração de direito a crédito. E na devolução, nesse caso, seria a CST 01. E, por fim, a mesma coisa aqui para o COFINS. Também incidência tributada, sem ação no total da nota, puxando a tabela de CST do COFINS, com o CST de saída 51 e o CST 01 se tivesse devolução. E aí nós vamos para a regra de cálculo. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiramente, a regra do ICMS, porque eu vou precisar desse tributo para fazer as regras do PIS e COFINS. Então, aqui eu vou criar a regra do ICMS, preencho aqui a descrição, que eu quero que apareça na regra, o tributo que a gente viu lá na primeira pasta de cadastro, que é o ICMS. Aí aqui na data de início, é a data de início que eu quero que, a partir de quando eu quero que comece a valer essa regra. Então, eu deixei a partir dos cálculos de 1 de 2025. Por exemplo, com a reforma tributária. Se eu quero que o ICMS ele seja válido apenas até o final de 2026. Então, eu deixo aqui até 31/12/2026, e aí, a partir do dia 1/1/2027, essa regra não valeria mais. E aí, se eu já tivesse os impostos cadastrados lá da reforma, né, como o CBS, ele já valeria só o CBS, não apareceria mais esse ICMS. Nesse caso aqui, eu deixei a data final em branco, ela não é obrigatória, né, então significa que a partir do 1/1/2025, essa regra está valendo. Então, a base de cálculo, eu coloco aquela base cheia que eu criei para ICMS e IPI, que é o valor da mercadoria. A alíquota, que vai vir aquele operando da alíquota por LCM, então vai ser sempre a mesma regra de alíquota para todos os tributos. A regra financeira, nesse caso, a gente não preenche, porque eu não fiz nenhum tipo de amarração financeira para título ou retenções, aqui pelo configurador. Deixei a parte financeira da duplicata apenas pela T, e é o que continua ativo, né? Nesse momento, os campos
do financeiro, de ativo e estoque, eles não serão migrados da tese, estoque e custos ainda estão em estudo, então a gente mantém por lá. Esse campo aqui de configuração de arredondamento seria para arredondar ou truncar o imposto. Eu deixei em branco, porque eu estou utilizando valores redondos. Nessa parte aqui de regras de limitações do tributo, seriam específicos para aqueles tributos que possuem valor mínimo ou máximo. Então, por exemplo, quando tinha um imposto de renda mínimo de R$ 10, a gente conseguia definir por aqui que se fosse abaixo disso, o sistema não deveria calcular. Não vou utilizar nesse cenário, né? Deixa em branco. A regra de apuração aqui seria se eu fizesse a apuração desses tributos dentro do configurador. Então, eu conseguiria criar uma regra de apuração, vincularia ela na regra de cálculo e faria apuração direto pelo configurador. Como eu estou fazendo dos tributos ICMS, IPI e PIS/COFINS, que são tributos que já fazem parte do legado, e a gente já tem as apurações dentro dos livros fiscais, eu não preciso preencher por aqui. E aí aqui eu preencho apenas a regra de estruturação, que é o que vai levar as informações lá para as tabelas S7P e S73. Aqui nas regras complementares, também a gente não vai utilizar nenhum desses cenários, que seriam tributos por majorações, dedução por dependente e tabela progressiva quando tivesse imposto de renda de pessoa física. Regra de geração de guia, por exemplo, se eu tivesse criado um tributo de ICMS complementar e eu quisesse que gerasse essa guia aqui pelo configurador, seria possível fazer por aqui. E aqui são regras quando tem aquelas bases de cálculo auxiliares para pauta, em cenários específicos. Então, a gente também não vai usar nesse cenário. E aí, a gente vai aqui para a definição dos perfis. Então, perfil de origem e destino. Selecionei lá minhas saídas interestaduais, onde tem São Paulo para Minas e São Paulo para Amazonas. No perfil de participante, coloquei o perfil de cliente, onde eu tenho os dois cadastros que eu vou utilizar. No perfil de operação, o meu perfil de saída de mercadoria de produto acabado, onde eu tenho o CFP lá amarrado, que é o 5101 ou 6101. E aqui no perfil de produto, eu tenho lá dentro o perfil de produto, o cadastro do produto que eu vou utilizar, que seria aquele código teste 1. Então, quando a gente vem aqui no detalhamento da fórmula de cálculo, ele vem de forma automática. A base de cálculo que eu defini, vezes a alíquota. Então, esse daqui é a regra de cálculo do ICMS. O código da regra 5, final 01. Beleza, criei ele. Antes de criar os demais, eu posso até criar o do IPI, porque ele não depende para as bases do PIS e COFINS. Mas como eu já fiz o ICMS, eu já posso voltar lá na minha regra de base de cálculo e tirar o valor desse tributo da minha base de PIS e COFINS. Então, aqui, como se eu estivesse criando uma regra de base de cálculo nova. Eu deixei aqui a descrição, que é uma base para PIS e COFINS com dedução do ICMS. Venho aqui no valor de origem e coloco a opção 11, que é a fórmula manual. Então, também nessa base, eu só vou ter o desconto de ICMS, não tenho mais nenhum tipo de adição e dedução, e nem percentual de redução de base. Aí eu vou aqui no meu detalhamento da fórmula de cálculo, que eu vou apagar para fazer do zero com vocês. Então, o que eu vou definir? Que a minha base de cálculo do PIS e COFINS é o valor da mercadoria menos o valor do ICMS calculado. Então, eu vou aqui no tipo da regra a ser consultada, seleciono a opção 1, que são valores de origem, venho aqui em consulta de regra e seleciono aqui o valor da mercadoria. Adiciono, e aí eu vou colocar um sinal de menos. E agora eu vou puxar o valor do ICMS daquela regra de cálculo que eu acabei de criar. Então, eu venho aqui no tipo da regra, venho em regra de tributo, o tributo para filtrar na consulta, que é o ICMS, é a regra 5, final 01. E aí, aqui na consulta de regra, eu vou selecionar o operando, que é equivalente ao valor que será calculado. Então, é o val com o código da regra que eu criei, valor ICMS. Aí eu adiciono, valido a fórmula, dando o resultado zero, né? Sempre tem que ser zero, qualquer coisa que for diferente de zero aqui é porque tem algum erro na fórmula. Então, fechar aqui e salvar. Então, aqui eu tenho minha base pronta para o PIS e COFINS. Então, voltando lá na regra de cálculo, a gente já tinha feito o ICMS. Vou fazer daqui do IPI, que só vai mudar o tributo, né? Da regra do ICMS. Então, aqui seria possível ir em outras ações
e copiar. Eu vou mostrar para vocês como que pode o IPI. Eu defino o tributo do IPI, mesma data de início aqui dessa regra, sem data final. A base de cálculo é a base cheia, então é a mesma base que eu utilizei para o ICMS. A alíquota também é a alíquota por NCM, então é a mesma regra de alíquota que tem lá na regra do ICMS. O que muda aqui é a regra de escrituração, que vai puxar o CSP que eu defini para o IPI. E aí, aqui na definição dos perfis, são os mesmos perfis para os quatro tributos: de origem e destino, participante, operação e produto. Então, aqui no detalhamento da fórmula de cálculo, ele também fica a base de cálculo para definir, vezes a alíquota. E aí, a diferença está aqui nas regras de PIS e COFINS. Então, eu vou aqui primeiro na regra de PIS, defino o tributo aqui como PIS, também a data de início da regra, de vigência. A base de cálculo é essa que a gente acabou de criar, que é a base PIS e COFINS com dedução de ICMS. A regra de alíquota é a mesma, com o operando da regra por MCM. A regra de escrituração para o CST de PIS. E a definição dos perfis também são iguais. Então, aqui no detalhamento da fórmula, mesma coisa. Base de cálculo vezes a alíquota. E, por fim, a regra de cálculo do COFINS. Então, aqui o tributo COF, data de início da vigência, base de cálculo com a dedução do ICMS, a alíquota pelo operando lá do MCM, a regra de escrituração com o CST de COFINS e a definição dos perfis. Também são iguais. Então, aqui o detalhamento da fórmula, mesma coisa. Vai ficar a base de cálculo vezes a alíquota. Então, aqui a gente já tem cadastrado todas as operações que a gente precisa. Vou lá no pedido de venda para simular. Vou só deixar a regra por MCM aberta para a gente consultar aqui as variações. Então, vou lá no pedido de venda. Vou emitir um pedido de venda primeiro para o cliente de Minas Gerais. Condição de pagamento que é obrigatório. Vou colocar aqui o produto teste 1. Uma quantidade aqui de 10, o preço unitário de 1.000. E aí eu vou colocar uma tese que puxe o CFAP que eu coloquei no perfil de operação, que é o 6101. Então, ele trouxe aqui. Vou lá em outras ações e vou aqui em planilha para ver como que ele calculou. Então, aqui, temos o ICMS e o IPI com base de 10.000, que é o valor da mercadoria. O ICMS de 12%. Então, a gente volta aqui no configurador de tributos. Vamos aqui no tributo ICMS e na aba alíquota do tributo. Então, a gente viu que aqui de São Paulo para Minas Gerais, ele deveria trazer a alíquota de 12%. Então, ele trouxe, aqui então o cliente é Minas Gerais, ele trouxe aqui a alíquota de 12%, trouxe a alíquota de 5% para o IPI. Nas bases de PIS e COFINS, ele deduziu os 1.200 do ICMS, então ele trouxe 8.800, e as alíquotas que eu defini também para PIS e COFINS de 1,65 e 7,60. Aí, aqui no total da nota, lembrando que eu só tinha deixado para somar apenas o IPI, no total da fatura e da nota. Então, ele trouxe os 10.000 reais, mais os 500 reais. Então, trouxe 10.500 tanto para a fatura, quanto para o total da nota. Então, ele trouxe a operação datada corretamente. Aí, eu só vou alterar aqui o cliente para Amazonas, para vocês verem a diferença do percentual. Então, eu coloco aqui o AM. Vou testar com um valor diferente. Então, ficaria um valor total aqui de 25.000, com a mesma tese, né, e o código fiscal 6101. Vou aqui em outras ações e na planilha novamente. Então, aqui, o ICMS e o IPI trouxeram a base de 25.000 reais, que é o valor da mercadoria. Então, lembrando lá na regra por NCM, a alíquota de ICMS de São Paulo para Amazonas deve vir de 7%. Então, ainda aqui no pedido de venda,
Ele trouxe um ICMS aqui de 7%, calculou o IPI de 5%. Nas bases de PIS e COFINS, seria os 25 mil menos os 1.750. Então, ele trouxe a base corretamente aqui de 23.250 e as alíquotas e os impostos previstos de PIS e COFINS. E aí, no meu total da fatura e da nota, seriam os 25 mil reais, mais apenas os meus 250 de IPI. Então, ele ficaria aqui os 26.250, tanto de fatura quanto de nota fiscal. Então, a gente conseguiu demonstrar aqui para ambos os cenários, fazendo apenas uma regra de alíquota, a gente consegue definir as duas operações. E assim funcionaria se tivesse feito para outros estados também. Bom, pessoal, acho que da minha parte é isso que eu tinha preparado para hoje. Eu vou parar a apresentação aqui, porque a gente vai continuar tirando as dúvidas aí pela sessão do Q&A, tá? Pessoal, dúvidas, mandem, por favor, no QIA, que nós vamos responder, ok?